Hoje a gente vai desvendar um acordo de 50 anos que envolve petróleo, poder e o dinheiro que está no nosso bolso. É um sistema que, quase em segredo, moldou a economia global como a gente conhece, o sistema do petrodólar. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1974. Imagina só o cenário: o mundo está em crise, a economia global parece um navio sem rumo e as regras do dinheiro que valeram por décadas simplesmente deixaram de existir. Bom, primeiro vamos entender qual era o tamanho do problema. Por muitos anos, o sistema financeiro do mundo todo era ancorado em uma coisa física, bem real, o ouro. Só que, no comecinho dos anos 70, essa âncora foi cortada e a economia global ficou completamente à deriva. Foi a tempestade perfeita, sabe? Primeiro, o sistema que organizava o dinheiro do mundo inteiro quebrou. E logo em seguida, para piorar, uma crise do petróleo fez os preços irem lá para cima. O resultado? Uma inflação maluca e uma incerteza que paralisou todo mundo. Pensa que era assim, ó. Por 25 anos, o dólar era tipo um cheque que qualquer país podia ir lá e trocar por uma barra de ouro. Era uma garantia sólida, sabe? De repente, essa garantia some. É como se o cheque não tivesse mais fundo. O mundo precisava, e com urgência, de um novo motivo para continuar confiando e usando o dólar. E é bem no meio desse caos que surge uma solução bem ousada. O governo americano da época partiu por uma missão diplomática sigilosa, uma que daria origem a um pacto que ia redefinir o papel do dólar pelos próximos 50 anos. E olha que interessante, um memorando de 1974, que só foi revelado há pouco tempo, mostra o pulo do gato da estratégia. Para controlar o dinheiro, era preciso ter uma aliança forte com quem controlava o petróleo. E isso significava criar uma relação muito especial com o maior produtor do mundo. E essa aliança criou um motor financeiro super poderoso, um ciclo que se alimenta sozinho e que virou a base da economia moderna. Vamos dar uma olhada em como essa máquina funciona na prática. Imagina um bumerangue financeiro. É bem simples. Passo 1, o mundo inteiro precisa de dólares para comprar petróleo. Passo 2, esses dólares vão todos para a Arábia Saudita. E passo 3, a Arábia Saudita pega esses dólares e joga de volta para os Estados Unidos, comprando títulos do governo. Na prática, isso é como emprestar dinheiro para os americanos, o que ajuda a financiar os gastos do país e, o mais importante, garante que o dólar continue sendo indispensável. Então aqui está a grande virada da história. O dólar deixou de ser garantido por ouro guardado num cofre para ser garantido pela mercadoria mais essencial do planeta, o petróleo. Ele se tornou basicamente o sistema operacional da economia mundial. Você simplesmente não conseguia fazer negócios globais sem ele. Com esse novo sistema funcionando a todo vapor, o dólar entrou numa verdadeira era de ouro. O domínio dele se tornou algo nunca antes visto. E os números? Bom, os números contam uma história bem impressionante. Olha só, por décadas, o dólar foi a poupança do mundo, a principal moeda que os bancos centrais guardavam como reserva. Ser essa poupança global dá um poder econômico imenso para os Estados Unidos. No auge, o dólar chegou a ser mais de 70% de todas as reservas. Hoje, está em 58%. Ainda é dominante, claro, mas já dá para ver um sinal de mudança. E nas transações do dia a dia, o papel dele é ainda mais nítido. Se o comércio mundial fosse uma grande autoestrada, o dólar seria o asfalto. Ele está presente em um dos lados de 88% de todas as negociações com moedas. É o caminho principal, não tem jeito. Mas é importante dizer que esse domínio todo não surgiu do nada em 1974. A base já existia. Depois da Segunda Guerra, o mundo precisava de dólares para se reerguer e foi para os Estados Unidos que todo mundo olhou. O sistema do petrodólar foi, na verdade, construído em cima dessa fundação que já era bem sólida. Pois é, mas nenhum sistema dura para sempre sem ser desafiado. O mundo de hoje é muito, mas muito diferente daquele de 1974. E esse acordo de 50 anos já está começando a mostrar algumas rachaduras por causa dessas novas pressões. E isso leva a gente para a grande pergunta a que muita gente está se fazendo agora. Será que a gente está vendo o começo do fim do sistema petrodólar? O mapa da economia mundial virou de cabeça para baixo. Os Estados Unidos, que antes compravam muito petróleo, hoje são os maiores produtores do mundo. E o cliente mais importante da Arábia Saudita já não é mais Washington, é Pequim. E a gente consegue ver essa mudança acontecendo nos números. Essa tendência, que muita gente chama de desdolarização, não é uma avalanche, tá? É mais como uma erosão, lenta, mas constante, do domínio do dólar.
Agora o mais fascinante é que não é a primeira vez que uma moeda tão poderosa é desafiada. Pensa em duas estrelas rivais no céu. Nos anos 20 e 30, o dólar e a libra esterlina viviam brigando pelo poder, o que mostra que a liderança pode, sim, mudar de mãos. A história mostra pra gente que nenhum reinado dura para sempre. Tudo isso nos traz para o futuro do dinheiro. Se o domínio do dólar está mesmo sendo desafiado, a pergunta que fica é: o que poderia entrar no lugar dele? E, talvez mais importante ainda, quais são os obstáculos que qualquer rival teria pela frente? Sabe, até hoje, talvez o maior trunfo do dólar seja a falta de um concorrente à altura. O euro não tem um único governo por trás. O sistema financeiro da China é super fechado e controlado. E as criptomoedas, bom, elas ainda são muito instáveis para servir de âncora para a economia do mundo. Qualquer rival em potencial tem obstáculos gigantes pela frente. Isso deixa a gente com uma questão fundamental para refletir. Que tipo de mudança gigante, seja política, econômica ou tecnológica, teria que acontecer para que o euro ou a moeda chinesa, o renminbi, pudessem de fato competir de igual para igual com o dólar? E tem outra. Será que as novas moedas digitais, aquelas criadas pelos próprios governos, poderiam criar um sistema financeiro totalmente novo? Um sistema que nem precise mais das estruturas que mantiveram o dólar no topo por tanto tempo? Resumindo, o dólar ainda é o rei, mas o seu trono já não parece tão firme como antes. O futuro desse pacto de 50 anos vai muito além da economia. Ele vai ser um sinal de quem vai dar as cartas no cenário mundial. A grande questão, no fim das contas, não é se esse sistema vai mudar, mas sim como vai ser o mundo quando isso finalmente acontecer.